Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar um novo assunto, certo? Que está relacionado com o assunto que a gente viu anteriormente, certo? A gente vinha estudando equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Na aula de hoje, a gente vai ver o que é um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Então, vamos dar início. Primeiramente, certo? Vamos considerar o seguinte problema. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas, certo? Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, vamos solucionar esse problema primeiro, beleza? São 14 veículos ao todo. Então, se cada veículo tivesse duas rodas, ou seja, se cada veículo fosse uma moto, certo? Então, a gente teria quantas rodas? A gente teria 28. Por quê? Porque cada moto tem duas rodas. E 2 vezes 14, certo? É igual a 28. Só que a questão, ela informa, certo? Que o total de rodas são 48, certo? Então, os 14 veículos não são todos motos, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai substituir cada moto, certo? Por um carro. O carro ele tem 4 rodas, certo? Então, substituindo a primeira moto por um carro, a segunda, a terceira, a quarta, certo? E assim sucessivamente, a gente vai chegar no seguinte. A gente vai chegar que a gente vai substituir 10 motos, certo? Por carros. Ou seja, a gente vai ficar com 10 vezes 4. Por quê? Porque o carro ele tem 4 rodas, certo? E a gente vai ficar com 40. E vão sobrar, como são 14 veículos, se 10 são carros, então 4 são motos, certo? 4 vezes 2, que são duas rodas, a gente tem 8. Somando as rodas, 40 mais 8 dá 48 rodas, certo? Desta forma, a gente consegue solucionar esse problema. Só que percebam que dá um certo trabalho, beleza? Então, imaginem se fossem, sei lá, 100 veículos, a gente teria um trabalho manual muito grande, beleza? Então, para isso surgem os sistemas de equações, certo? A gente vai ver direitinho o que são eles. Então, vamos lá. Utilizando, certo, os nossos conhecimentos algébricos, a gente consegue colocar esse enunciado, certo? A gente consegue transformar esse enunciado em duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Então, vamos lá. Se eu chamar a quantidade de carros de X e a quantidade de motos de Y, o que vai acontecer? Eu vou chegar no seguinte. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos, ou seja, eu sei que X mais Y, ou seja, a quantidade de carros mais a quantidade de motos é igual a quanto? 14. São 14 veículos ao todo, beleza? E 48 rodas. Então, a quantidade de carros, certo? Cada carro tem 4 rodas. Então, a outra expressão que eu consigo seria 4 vezes x, certo? Mais 2 vezes y. Por quê? Porque são duas rodas, certo? Cada moto tem duas rodas, é igual a 48. Então, o que aconteceu? Eu consegui transformar esse enunciado, certo? Em duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Então, voltando para cá, a gente consegue escrever, certo, essas duas relações, beleza? Então, o que acontece? Agora a gente vai ver, literalmente, o que é um sistema, certo? Então, quando duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, elas são escritas ligadas pelo conectivo E, certo? A gente diz que há um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesse caso aqui, certo? X e Y, as incógnitas, beleza? Então, a gente representa um sistema de equações da seguinte forma. A gente abre chaves e coloca as duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Então, percebam no enunciado que a gente tem o seguinte, ó. Em um estacionamento, há carros e motos, certo? Totalizando 14 veículos e 48 rodas, certo? Então, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Percebam que existe o conectivo E, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue montar um sistema de equações que
traduz o enunciado dessa questão, beleza? Então, novamente, né, representamos um sistema de equações abrindo chaves e colocando as duas equações, beleza? Então, vamos lá. Ah, Bia, beleza, mas entendi o que é um sistema, é quando duas equações se relacionam, beleza. Mas, qual é a solução de um sistema de equação, certo? Quando duas equações, elas formam um sistema, certo? Embora cada equação tenha uma solução, certo? A gente viu isso nas aulas anteriores, a gente deve procurar a solução que verifica as duas equações ao mesmo tempo, beleza? Então, a solução do sistema vai ser o valor de x e o valor de y que soluciona as duas equações ao mesmo tempo, beleza? Então, é isso que eu coloco aqui na definição. A solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, é um par ordenado, x e y, que é a solução tanto da primeira equação como da segunda, ou seja, ele é a solução das duas equações ao mesmo tempo, beleza? Essa é a solução de um sistema, um par ordenado que soluciona tanto a primeira equação quanto a segunda equação. E a gente também pode resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas geometricamente. A gente viu que a solução geométrica, né, de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta, beleza? Então, aqui no sistema, certo? A solução do sistema seria um ponto, certo? Um ponto de quê? Um ponto de interseção entre as duas equações, entre as duas retas, beleza? Então, basta que a gente represente cada uma das equações no plano cartesiano, ou seja, a gente teria duas retas, e essas duas retas, elas seriam retas concorrentes, ou seja, elas seriam retas que se tocam em um ponto, beleza? Esse ponto seria a solução do sistema. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. Aqui, certo? A gente tem as duas equações que a gente viu no início da aula, certo? Que relaciona a quantidade de carros e motos no estacionamento. A gente tem a equação da primeira, certo? A reta que representa a primeira equação e a gente tem a reta que representa a segunda equação. Vejam que elas se tocam, certo? Em um ponto, certo? No ponto onde o x é 10 e o y é 4. Esse ponto em que elas se tocam é chamado de ponto de interseção, certo? Então, a solução do sistema de equações é o ponto de interseção dessas duas retas, beleza? Então, agora, a gente vai passar para alguns exemplos, beleza? Determine um sistema de duas equações que esteja associado à situação a seguir usando as incógnitas x e y. Então, vamos lá. A soma de dois números reais é 1.620. Então, a soma de dois números, x mais y, é igual a 1.620, certo? E a diferença entre eles é 740. Então, x menos y é igual a 740. E como a gente vai representar isso no sistema, a gente coloca as chaves, beleza? Então, a gente representou esse enunciado em forma de um sistema de duas equações, beleza? Vamos para o próximo item. Um caderno custa o triplo de uma lapiseira, certo? Então, eu vou chamar o caderno de x e a lapiseira de y, tudo bem? Então, eu sei que o meu caderno, o x, ele é igual, certo, a 3 vezes o y. O meu x, ele custa o triplo da lapiseira, certo? O meu caderno custa o triplo da lapiseira. E os dois juntos, ou seja, a soma dos dois, certo? X mais y é igual a quanto? R$56. E aí eu vou colocar as chaves, porque a gente está representando isso em um sistema de duas equações, beleza? Então, dessa forma, eu resolvi o item B. Então, vamos para a próxima questão. O par ordenado 5 e 25 é solução desse sistema? Como que a gente resolve isso? Certo? A gente vai ter que substituir e ver se as igualdades elas estão verdadeiras, beleza? Então, vamos lá. O meu x, né, é 5 e o meu y é
25. Então, vamos lá. X é 5 igual a menos y, menos 25. 5 é igual a menos 25? Não, né? Então, a gente já sabe que esse primeiro aqui não é solução. Então, vamos ver o segundo aqui, ó. 3 vezes x, quem é meu x? 5, certo? 3 vezes 5 menos 2 vezes o y, que é 25, é igual a 5. Então, vamos lá. 3 vezes 5 é 15, menos 2 vezes 25 é igual a 50, igual a 5. 15 menos 50, certo? É menos 35. É igual a 5? Menos 35 é igual a 5? Também não, né, pessoal? Então, a gente sabe que esse par ordenado não é solução desse sistema, beleza? Então, vamos lá. Para a terceira questão. O par ordenado menos 2, 7 é a solução desse sistema? Então, novamente, a gente vai substituir o valor de x e o valor de y nesse sistema e vai verificar se ele é solução da primeira equação, ok. Se ele for solução da segunda equação, ok. Então, se ele é solução das duas equações, então ele é solução do sistema. Se ele é solução da primeira, mas não é solução da segunda, então ele não é solução do sistema. Por quê? Porque um par ordenado ele só vai ser solução de um sistema se ele for solução tanto da primeira equação quanto da segunda equação também, beleza? Então, ele tem que ser solução das duas equações ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos lá. 4 vezes x, que é meu x? Menos 2, certo? Mais y é igual a menos 1. Então, vamos verificar essa igualdade. Ah, desculpa, o meu y é 7, certo? 4 vezes x mais y é igual a menos 1. Então, vamos lá. Mais vezes menos é menos. 4 vezes 2 é 8. Menos 8 mais 7. Como são sinais diferentes, certo? A gente vai subtrair os valores e colocar o sinal do maior. O maior número é o 8 e o sinal que está acompanhado dele é o negativo. Então, vai ser menos 8. Menos 7 é 1. Então, percebam que o par ordenado menos 2 e 7 é a solução da primeira equação. Beleza? Então, vamos verificar a segunda agora. Vamos lá. 5 vezes x, meu x é menos 2, certo? Menos 2, que multiplica 7, que é o valor do meu y, é igual a menos 24. Vamos verificar isso, certo? Mais vezes menos é menos. 5 vezes 2 é 10, certo? Menos 2 vezes 7 é igual a 14. Aqui, como a gente tem sinais iguais, a gente vai somar os valores e repetir o sinal. Então, como o sinal é negativo, a gente vai repetir o sinal negativo. E 10 mais 14 é igual a 24. Então, percebam que o ponto par ordenado, né, menos 2 e 7, também é solução da segunda equação. Então, como o ponto ele é solução tanto da primeira equação como da segunda, então ele é, de fato, solução desse sistema, tá bom? Então, pessoal, eram essas as questões que eu queria resolver com vocês, tá bom? Eu vou passar como tarefa de casa os exercícios do livro, das páginas 152 e 154, as questões de 1 a 5, tá bom? Eu desejo para vocês uma boa tarde e bons estudos.